todos, espero que estejam todos bem. Essa aqui é a nossa segunda parte do vídeo e nela a gente vai falar sobre os corpos redondos ou sólidos de revolução, tá? São três sólidos de revolução mais comuns no nosso dia a dia, tá? É o cilindro, o cone e a esfera, tá? Tem mais? Tem o elipsoide, tem outros corpos irregulares. A gente tem, por exemplo, o ovo mesmo, ele não é uma esfera, ele é uma figura que ele é formado por duas elipses diferentes, tá? Enfim, mas aqui a gente vai estudar apenas esses três que são mais presentes, tá? Por quê? Porque a gente tem em casa, provavelmente. A gente tem copo, a gente tem leiteira, tem jarra, a gente tem objetos em formato de cilindro, né? Que a gente tem latinha de refrigerante e tudo mais. A gente tem objetos em formato de cone, né? A gente tem casquinha de sorvete, tampa de esmalte, entre outros objetos em formato de cone. E a gente tem a esfera, né? Então a esfera tá, né? A gente tem isso aqui mesmo, por exemplo, essa esfera eu tirei ela do vidro de desodorante. Aquela bolinha, o rolon, né? É essa bolinha que fica girando aí e passa desodorante. A gente tem bola de futebol, enfim, tem outros objetos também que tem esse formato, tá? Então por isso a gente vai ver, ou vai estudar um pouquinho sobre elas e quais são os elementos, tá bom? Bom, o primeiro aqui, eu vou até deixar aqui pra gente poder observar, é o cilindro, tá? Montei um cilindro de papel aqui. Bom, o cilindro é o quê? O cilindro é uma figura tridimensional, tá? Bom, falar que ele é um poliedro é meio complicado, porque ele tem duas faces planas e a lateral dele não é plana, a lateral dele é curva, tá? Então o que acontece? Ele é chamado de corpo redondo ou sólido de revolução. A gente vai entender na sequência por que sólido de revolução. Então o que ele tem? Ele tem duas bases em formato de círculo e a lateral dele ela é uma figura curva, tá? Na planificação a gente tem aqui as bases, são os dois círculos, e a gente tem também aqui a lateral dele que é um retângulo, tá? Só que a lateral dele só se torna retângulo quando eu pego e abro ele num plano só, porque aqui os pontos dela não estão no mesmo plano, ok? Bom, por que chamado de sólido de revolução? Imagina que eu pego aqui e traço um eixo no centro. E aqui eu tenho um retângulo, tá? Colocado aqui. Na hora que eu giro esse retângulo, na hora que ele vai girando, 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 né, nessa rotação, a figura que ele forma nessa rotação bem rápida aqui é um cilindro, tá? Então aqui, ó, todo cilindro possui uma curva, também chamada de lateral, superfície lateral e duas bases, que são paralelas, tá? Essas bases são paralelas. A lateral planificada é um retângulo. Daqui a gente viu, né? Observe os cilindros abaixo. Aqui são os elementos que ele possui, tá? A superfície lateral, aqui as bases, tá? Aqui a nossa figura no eixo de rotação, superfície do cilindro. A gente tem as bases, aqui a figura geradora é esse retângulo que ele gira, tá? E se eu pegar esse meu cilindro que tá aqui, ó, pegar ele e abrir, ele vai ficar esse aqui, tá? Bom, a figura geradora do cilindro é um retângulo, é um paralelogramo, tá? Aqui tá o paralelogramo porque ele também pode ser mais ou menos assim, ó. Eu tenho aqui um cilindro, que ele é um cilindro oblíquo. A gente já viu na outra aula o que são os sólidos retos e oblíquos. O que acontece aqui? Essa lateral, ela não forma 90 graus com a base, né? Ela é um pouquinho inclinada, tá? Então nisso, quando eu tenho esse eixo aqui, ele pode ser formado por um paralelogramo, tá? Que ele gira em torno do eixo, ok? Bom, a segunda figura que a gente tem... lembrando, aqui, como vocês podem perceber, ele não tem aresta, tá? Ele não tem vértice, tá? Ele apenas tem faces. Ele tem as duas faces aqui, e a face lateral dele é uma face curva. Ele tem duas faces planas, não são poligonais, porque o círculo não é um polígono, tá? E a lateral dele aqui só é um polígono quando eu faço a minha planificação, ok? Beleza. Bom, seguindo o próximo aqui é o cone, tá? O cone, ele é uma figura também de três dimensões, tá? Também é um sólido de revolução. Aqui está o cone, ele tem uma base só, tá? Uma base só e ele tem uma ponta aqui em cima que é um vértice, tá? Vamos entender depois por que chama vértice, porque esse vértice ele foge da definição tradicional dos poliedros, tá? Esse é o vértice, mas por outro motivo. Então, o que acontece? Nesse cone, a planificação dele é esse aqui, ó. Tá? Mas que figura seria essa? Isso aqui não é um círculo nem um semicírculo, tá? Essa figura que está aqui é um setor circular. Parece um pedaço de pizza grandão, mas é um setor circular. Tá? O setor circular ele não é semicírculo, porque ele não é metade, né? E ele também não é um círculo, tá? Ele é um setor circular.
Ele é uma parte do círculo, sim, mas não é metade. E aqui a gente tem a base dele, que é a parte de baixo, que é um círculo, tá? Ele também é uma figura só de revolução, porque ele parte desse eixo aqui, ó. A figura geradora dele é um triângulo. E se eu fizer esse triângulo girar bem rápido aqui, ó. Se eu fizer ele girar, a figura que ele vai me formar é esse cone. Vai girando, girando, eu vou ter esse cone aqui, tá? Então, quais são os elementos que o cone tem? O cone tem a base, ele tem a superfície lateral. Essa superfície aqui, depois vocês vão estudar ela, chamada de geratriz, tá? Depois a gente vai ver isso aqui. E aqui a gente tem o vértice, tá? Mas por que isso aqui chama vértice? Por que ele tem o vértice e ele não tem aresta? Ele não tem aresta, tá? Mas a ideia é a seguinte. Imagine que eu tenho uma pirâmide, tá? Uma pirâmide que eu desenhei ela aqui. Que ela tenha muitas laterais. Tem muitas laterais. Muitas. Se eu for olhando, não vai ter tantas laterais, mas tantas laterais. Isso aqui vai ser quase um círculo. Quase um círculo. Então, se eu começar a traçar várias, eu vou ter vários triângulozinhos pequenininhos, vários triângulozinhos. Consequentemente, esses triângulos têm arestas e essas arestas elas acabam coincidindo aqui em cima. Então, esse aqui seria um vértice formado por infinitas arestas, tá? Esse conceito é um pouco complexo, mas enfim, a gente chama de aresta, ele teria um vértice formado por infinitas arestas. Esse vértice aqui, tá? Que pela definição seria algo formado por 3 ou mais vértices, 3 ou mais arestas. Ele foge um pouco da definição tradicional, mas isso aqui a gente chama de vértice, tá? Alguns autores falam que o cone não tem vértice. Foi um erro que eu acabei cometendo no esclarecimento da plataforma, porque ele chama isso aqui de pico ou ponta, tá? A ponta do cone. Mas aí eu fui dar uma pesquisada, ver outros autores e aí tem uma definição melhor ali e eu achei essa aqui bem interessante, tá? Então ele tem infinitas arestas e essa daqui, esse vértice dele é formado por conta dessas infinitas arestas que ele tem, tá? Essas infinitas arestas não dá para contar, tá bom? Então essa daqui é a planificação dele. Bom, veja que a superfície lateral do cone é uma curva, tá? Essa curva, como a gente viu aqui, essa curva ela é arredondada, né? E a formação do cone é dada pela rotação no triângulo, como a gente viu aqui, tá bom? E em torno do seu eixo. Aqui a gente traça esse eixo imaginário aqui e a gente faz ela girar em volta, ok? Bom, então os elementos que ele tem a base, que é uma face plana. Ele tem a lateral, que é uma face curva, que é chamada de setor circular quando é planificado. E ele tem um vértice, então ele é limitado por uma base e um vértice. Ele não tem arestas, tá? Bom, e seguindo para a última aqui nossa, é a esfera, tá? A esfera, bom, como eu falei para você, esse aqui não é feito, esse aqui não é de papel, tá? Esse aqui eu acabei tirando do de desodorante. Essa figura, ela é baseada nisso daqui, ó. Imagina que eu tenho aqui um semicírculo, tá aqui, ó. Um semicírculo. E eu traço esse eixo aqui e faço esse semicírculo girar. Na hora que ele vai girando, bem rápido, ele vai formar uma esfera. Você já deve ter brincado com aquela moeda, você pega a moeda, né, pega a moeda aqui, põe ela, dá um toquinho assim, ela começa a girar bem rápido, ela parece uma bolinha. Então, é formado por essa rotação. O que ela tem? Ela tem o diâmetro, que é a distância de um lado ao outro, passando pelo meio, tá? Então, a distância total. Ela tem o raio, que é a distância do centro até a borda. Então, qualquer distância do centro até a borda é o raio, ele sempre vai ser igual. Tá? Tem uma superfície esférica, né? Que é a casca aqui. Tem o centro, né? O centro da figura. E ele tem também... a tia já falou do diâmetro, né? E aqui a face dele é curva, tá? O contorno dele é curvo. Tá? Então aqui tá os elementos, né? Então tem o raio, diâmetro, centro, tá? Aí tem a superfície também e tal. Enfim, e aqui ela não tem uma planificação definida. A planificação dela é bastante complexa porque elas são vários cortes assim. Quem quiser pesquisar depois aí, eu não achei aqui para colocar, mas ela para planificar ela é bem complicado de planificar, tá? A figura geradora da esfera é um semicírculo, como a gente viu aqui, né? É uma metade de um círculo que gira em torno do seu eixo de rotação, formando a superfície esférica, ok? Então aqui a gente tem a nossa esfera, tá até aqui, ó, tá? Bom, pessoal, isso aqui foi só, lembrando, os elementos que ela tem, ela só tem a superfície, ela não tem base, ela não tem vértice, ela não tem aresta, tá? Porém, ela tem alguns elementos que são só dela. E outra, o estudo dela é tão complexo que ela tem um capítulo lá no 8º ano, nós vamos estudar,
aqui só estuda a circunferência e mais pra frente vocês vão estudar a esfera, ok? Então esses aí são os corpos redondos, tá? Não são poliedros. E qualquer dúvida, vocês comentem embaixo. Espero que todos tenham entendido. Um abraço.